difícil, mais difícil. Agora é o seguinte, tem uma diferença para a gente calcular a mediana, né? Quando a gente tem os nossos dados agrupados por classe, tá? Quando a nossa tabela, por exemplo, né, ela vem dessa forma aqui, ó, né? Por exemplo, eu chego aqui, tem a tabela teste de matemática, né? Nossos dados estão agrupados por classes, né? A gente, por exemplo, de 0 a 2, a gente tem a frequência o quê? 7. 7 alunos tiraram nota de 0 a 2. Mas a gente não sabe especificar se 2 alunos tiraram 1, por exemplo, né? Se algum aluno tirou 1,5, se algum aluno tirou meio, né? A gente só sabe que é de 0 a 2, né? Por conta disso, a mediana tem uma certa diferença na hora do cálculo, né? O que a gente vai fazer para calcular a mediana, né? Lembrando, mediana a gente tem uma fórmula se o nosso número de dados for ímpar, né? E se for par, né? Tá. Com relação a isso, quando vier dessa forma, aí não tem diferença entre par e ímpar, tá? O que a gente tem que atentar quando vier assim é o seguinte: a gente vai ter que fazer, caso a tabela não tenha, a gente tem que completar a tabela e colocar a frequência acumulada, tá? Como é isso? Então assim, ó, tomemos a tabela, né, e adicionemos a ela a frequência acumulada para conceituarmos e exemplificarmos, né, mediana para dados agrupados por classe, tá? Então a gente sempre vai adicionar a frequência acumulada à nossa tabela quando não houver, tá? Como eu disse, né? Nesses casos não vai importar se o n for ímpar ou se ele for par, tá? E procedemos da seguinte forma. Primeiro, a gente calcula a posição da mediana, ou seja, a gente vai, vou chamar de P, tá? A posição da mediana vai ser o quê? N, onde o n é o número de elementos, né? Dividido por 2. Tá? Isso, tá? Se for par ou ímpar, importa, tá? Calcula a posição. 2. Tá? Aqui no nosso caso aqui, ó, nosso n é 48, né? Consegue ver, né? N 48. Então, calculamos a posição e no nosso caso vai ser o quê? 48 dividido por 2 dá 24. Tá? Primeira posição, tá? Então, a gente sabe que está na 24ª posição. Depois é o seguinte, pela FAQ, né, pela nossa frequência acumulada, identifica-se a classe que contém a mediana, tá? Tá? E a posição 24 está dentro da FAQ 21, tá? Portanto, a classe da mediana é a segunda, né? Ou a classe 2 a 4. Ó, agora é lá, 24, né? Pode ver, pela FAQ 7, né? Mais 21. Aí 7 mais 21 dá 28, né? Então a nossa 24ª posição está aqui dentro, né? Deu para entender por que tá Segunda aqui? classe, né? Está na 24ª posição, né? Então até aqui eu tenho o quê? 7 posições. Né? Aí vai contando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Quando der 24, ainda vai estar aqui, né? Se eu somar, ó, 21 mais 7 dá o quê? 28. Então, está aqui dentro. A segunda classe, né? Isso, na segunda classe.
Entendeu por que está aqui? Está dentro do... 24 está dentro da segunda classe. Isso, está indicando que está dentro da segunda classe. Né? Nossa classe de 2 a 4. Né? Entendeu? Aí no caso sempre vai ter. A fórmula vai ser o total dividido por 2. A posição. A proposição, pois é. O total, né? Frequência absoluta. No caso, só no caso dessa tabela aí, né? Isso, dessa tabela. Sempre frequência absoluta total dividido por 2. Para a posição. Deu para entender por que a classe lá? Não entendeu por que? A gente achou a posição, não foi? Nossa posição foi o quê? 24. Olha lá, né? Aí a posição, 24. Aí a gente tem que ir lá na tabela na coluna da FAC, né? Nossa frequência acumulada, e ver onde é que está o quê? A 24ª posição. Né? Aí a gente volta lá na tabela. Aí vai o seguinte. Lembra que a gente tem que estar em rol, né, para a chave mediana? Tem que estar em rol. Aí, bora lá. Até aqui eu tenho o quê? 7. Né? Aí, se eu for somando até 24, ele vai estar aqui. Qual vai estar? Qual classe vai estar? Na segunda classe. Na segunda classe. Por quê? Ó? Tenho 7, né? Aí aqui eu tenho 21, né? Aí 7, aí eu vou 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vai estar aqui dentro ou vai estar aqui? Vai estar aqui, né? Por quê? Ó? Se eu pegar e somar, ó, 7 mais 21, vai ter o quê? 28 elementos. Ou seja, até 28 vai estar aqui dentro. Né? Deu para entender agora? Então, como o nosso número é 24, né? A posição 24, então ela está aqui. Né? Ainda não chegou no 28. Tá? A gente já identificou qual é a classe. Então, a nossa mediana vai estar na segunda classe. Né? Ou na classe 2 a 4. Só entendi isso aí, só que no caso a soma não deveria ser 7 mais 14, 21 mais 14. Não deveria ser assim. Teria que somar direto então, de 7 mais 21 mais 35. Porque aqui é a posição. É a soma, é. Tá? Se tu não quiser. Ué, eu posso falar assim? Sim, é a mesma coisa. Né? Sim, é pela Caso faixa. varia- Então tem que identificar pela Aí, faixa. no caso poderia ser 21. É a soma eles acumularam. Professor, Ficou legal? se a posição fosse 50, 50, a gente tem que ver. Até aqui tem o quê? 28, né? Aí tem que ver. Mas aqui vai dar quanto? Então, a soma tem que fazer diretamente pela FAC. É pela faixa. É pela frequência acumulada. última classe, de 8 a 10. Se fosse 50, eu estou ficando na última classe, de 8 a 10. Até 98. A gente tem que somar pela faixa. É a soma pela FAC direto. Vai estar na terceira. É. Né? Ó, até aqui tem o quê? Vai estar na terceira, vai Tem 28. 28. Mais 35. Mais 35. Aí vai dar 63. 63. Onde é que tinha? Então até aqui. Essa vai dar 63. Então é só um número, né? Então até aqui tem o quê? Esse modelo aí para te copiar pelo caderno. Esse modelo aí, esse modelo. Esquecer. Mas não tá na apostila, não tá na apostila. 7, Aí a 24 lá vai estar em tudo lá na segunda. Caramba, vai chegar aí, vai. Deu? Deu pra entender então? mais ou menos. É,
vai subir. Ah, tá, eu entendi. A soma é direto pela Olha, faca. é porque a gente tem que fazer, por isso que eu disse. Olha só, como eu disse, a mediana para esses tipos de tabela, né, com agrupamento em classe, a gente tem que trabalhar com a faca. Com a faca direto, né? Direto com a faca. Direto com a faca. Por quê? Se a gente fosse trabalhar com a frequência absoluta, Você estaria de qualquer forma achando a faca. Então tu vai somando, vai achando a faca. Veja por esse lado. não, mas pensa bem, se eu for trabalhar com a faca, né, vai dar o quê? Ó, 7 mais 14, vai dar 21. Ou seja, já não estaria aqui, estaria o quê? Na terceira. Na próxima. 28. terceira. O 28 no caso. Se fosse fazer pela frequência absoluta. Aí seria 21 mais 14. Aí no caso, a 28 estaria na terceira casa. Se fosse fazer pela frequência absoluta. Isso. Né? Né? Olha só, se fosse pela absoluta, aí ia dar o quê? 7 mais 14, 21. Né? Ou seja, 24 não estaria aqui. Né? Estaria o quê? Na terceira. Terceira. Ou seja, aqui. Tá? Aí não, olha. Se a gente for pela FAC, a posição 24 vai estar onde? A segunda. Na segunda. Deu para entender? É diferente. Tá? Não dá para trabalhar com a frequência absoluta. Tem que ser com a frequência acumulada. Deu para entender? Tá na Band. Mas é só para esse tipo de tabela, tá? Com agrupamento em classe. Só que antes vai sair pra você. 9 horas ainda. Que 9 Já não vai embora. 9 horas, professor. Não é igual hoje é sexta-feira. Sempre tem que vamos fazer o trabalho. Não tem como ter que fazer o trabalho sem isso. Então vamos lá. Olha lá. Identificamos, né, a classe que ela pertence, a mediana. Né? E agora? A gente tem que aplicar a seguinte forma. Tá? Essa daqui. A tua mediana, ela vai ser o quê? A LI mais P menos FANT dividido pela FI vezes A. Tá? O que é que não? Difícil. Bora dar nome aos bois aqui, tá? Então, olha lá. Bora pular aqui, tá? Bora ali. O que significa o LI? Limite inferior da classe. Entender, né? Ou seja, o limite inferior da classe da mediana, tá? É. Lembra que a nossa classe lá é de 2 a... Oi? Não, prossiga, professor. Lembra lá que a classe é de 2 a 4, né, que a gente achou? Ó, então LI, limite inferior da classe da mediana. Qual é o limite inferior? Sendo 2, né? Então meu LI eu já substitui por 2. O P é